E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Olá, irmãos, tudo bem? Espero que vocês estejam bem, em nome de Jesus. Espero que vocês estejam tendo, né, uma semana abençoada por Deus. Nós estamos aí no meio da semana, então que Deus nos ajude a permanecer firmes aí até o final da semana, estarmos na casa do Senhor. Que Deus nos fortaleça, em nome de Jesus. Nós falaremos hoje também de um texto muito conhecido, João 8,32, diz que conhecereis a verdade vos libertará. Sabe, eu gostaria de contar um pouquinho do contexto daqui, né, uns versículos aqui, que talvez expanda um pouco a nossa mente, talvez nos coloque em xeque em algumas coisas com Deus. O versículo 31 diz assim, ó, João 8:31. Então disse Jesus aos judeus que haviam crido nele. Então, irmão, para pensar nisso, tá bom? Para pensar nisso. Jesus tinha multidões e multidões e multidões que o seguia. Jesus tinha milhares de pessoas que o seguiam, centenas de pessoas que o seguiam. Mas dentro daquele grupo que o seguia, né? Então vamos pegar hoje a igreja. Vamos pegar hoje como simbolismo a igreja. Você realmente acha que todo mundo que está dentro da igreja crê nele? Ou você acha que uma boa fatia desse bolo vai lá na igreja porque se sente bem, porque é legal, porque tem amizade? Você acha que realmente a grande maioria vai porque crê nele? Eu tenho minhas dúvidas, mas é algo particular meu. Então Jesus ele está se direcionando aqui a um povo, a um público que creu nele. Então o que Jesus ele começa? Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele. Então, se vocês permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então Jesus está falando assim, olha, vocês creram em mim? Beleza. Mas eu quero falar para vocês que só crer em si agora não é suficiente. Nossa, Rodrigo, mas que heresia. Não, irmão, eu estou falando de uma caminhada cristã, tá bom? Nós crermos em Deus e não termos uma manutenção da nossa fé. É isso que Jesus está dizendo aqui. Se vocês permanecerdes na minha palavra, ou seja, se eu reciclar diariamente essa fé em Deus, se eu buscar este lugar em Deus de fortalecer a minha fé, se eu permanecer na palavra dele, o que ele diz? Verdadeiramente, sereis meus discípulos. Então, para eu ser um verdadeiro discípulo, primeiro eu preciso crer nele. Segundo, eu preciso permanecer naquilo que ele disse. E aí ele continua, e depois de tudo isso, depois de você crer em mim, depois de você permanecer nas minhas palavras, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Irmão, ele está falando para a pessoa que creu nele. O que nós costumamos dizer com esse versículo, né? Para alguém que está longe de Deus, alguém que não conhece Deus, alguém que está afastado de Deus. A gente costuma virar para eles e falar assim, olha, se vocês conhecerem a verdade vos libertará. Mas Cristo está falando para aqueles que creram nele. A libertação é para mim, é para você. O que ele está falando é que se eu conhecer a verdade, não é um pedaço, não é uma experiência religiosa, não é uma experiência cristã. Não, se eu conhecer a verdade, João 14,6, eu sou o caminho, eu sou a verdade. Então, se eu conhecer a Cristo, porque qual que é o problema, irmão? Qual que é o problema? O que Jesus disse lá? Apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Ou seja, apartai-vos de mim,
porque eu não pude ter uma intimidade com vocês, eu não pude ter uma proximidade íntima com vocês, eu não pude me relacionar intimamente com vocês, então apartai-vos de mim. Aqui o que Jesus está dizendo? Se você conhecer esta verdade, se você tiver intimamente relacionado com Cristo, essa verdade te libertará. Porque a libertação é para aqueles que creram e aqueles que permanecem. Então eu, Rodrigo, eu preciso ser liberto das minhas cadeias. Você precisa ser liberto das suas cadeias. E aí, meu irmão, cada um tem as suas cadeias. Cada um tem aqui os seus problemas a serem enfrentados. Mas glória a Deus que o Senhor, ele deixou para nós uma solução. E finaliza lá no versículo 36. Assim sendo, se o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Sabe o que eu entendo, queridos? Se o Filho de Deus pode me libertar para uma verdadeira liberdade, é porque existem liberdades que são falsas. Existem prisões que a gente enxerga tanta luz dentro da prisão que a gente acha que a gente é livre. Né? Esses dias eu estava lá no curso e o professor estava, ao nos ensinar, ele estava contando um caso de um rapaz lá que era presidiário. Ele acostumou tanto com a sua cadeia que o dia que ele teve a carta de liberdade, ele inventou de assaltar um ônibus na frente de um distrito policial, roubar R$ 3, só para ele ser preso para voltar para suas cadeias. Porque ele acostumou, ele achou que isso era normal. Então, irmão, a gente andar preso em pecado, a gente ser preso do diabo, escravo do diabo, não é normal. Existe uma cadeia que ela nos prende, mas mostra aparentemente que a gente é livre. Mas Cristo veio para que ele veio para nos libertar, para sermos verdadeiramente livres. A proposta do evangelho é: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Que Deus te abençoe, querido. Tenha uma excelente semana em nome de Jesus.